Bom, então continuando aqui as aulas, agora a gente vai sair um pouco daqueles métodos que a gente estava vendo até então, de classificação e regressão, né? E começar a explorar um outro conjunto de problemas aqui, que são os problemas de clustering, né? Então, qual que é a ideia, né? Deixa eu já abrir aqui e a gente já começa a discussão. Diferentemente dos outros modelos que a gente vinha falando até então, né? A diferença fundamental, na verdade, o ponto, né, que difere os métodos de clustering ou de agrupamento em relação aos modelos de classificação e regressão que a gente viu anteriormente, é que a gente não tem o rótulo ou o label pertencente de que cada exemplo do nosso conjunto de treinamento ou de teste pertence. Então a gente simplesmente tem uma distribuição de pontos, né? Mas a gente não sabe se isso aqui pertence à classe 1, à classe 2, à classe 3 ou à classe 4. A gente não tem essa informação, né? Essa informação ela é desconhecida a priori, né? Então, se ela é desconhecida, né, o objetivo, então, desses métodos de clustering é tentar dar algum indício do tipo de proximidade ou de relação que esses dados têm. Então, por exemplo, é tentar atribuir um grupo aos exemplos que pertencem a essa nuvem de pontos aqui, né? Um outro para esse cara aqui e assim sucessivamente, né? Então, o objetivo final é determinar quantos grupos ou quantas estruturas, nuvens de pontos a gente tem, né? Então, de uma certa maneira, tentar desvendar qual que é essa estrutura por trás dos dados, né? Mas a gente não dispõe de antemão do label, né? Do rótulo dos dados, né? Então, esse aqui é o ponto-chave dos métodos de clustering, tá? Então, só para destacar, né, métodos de clustering se concentram dentro desse contexto de unsupervised learning, né? Então, a gente considera aprendizado não supervisionado, né? Que diferentemente do supervisionado, onde a gente tem os rótulos, né? A gente conhece os labels de cada classe e quer separar ou eventualmente fazer uma reta, uma regressão em cima desses dados, né? Aqui o que a gente quer, então, é buscar quais são esses grupos que estão por trás de cada um dessas nuvens de pontos que nós temos, né? Nesse espaço de features, né? Então, continua sendo o mesmo espaço, né? Só que a diferença agora é que a gente não tem essa informação aqui, né? Então, claro que isso impacta diretamente na forma como você vai modelar matematicamente o teu problema, né? Bom, em termos de definição ou de análise mais formal, né? Então, um agrupamento de um determinado conjunto de pontos ou de indivíduos, né? Isso aqui depende um pouco da literatura, como que trata, né? Mas isso aqui pode ser exemplos, né? Dados, enfim, né? Em uma determinada população de dados, né? Para representar uma certa estrutura que existe nesses dados, né? Então, o agrupamento, na verdade, serve para isso, né? Para tentar desvendar qual que é essa estrutura por trás daqueles dados, né? Esse agrupamento ele tem várias formas. Acho que as três mais impactantes, ou as três mais diretas, são localização, forma e densidade, né? Então, em termos de localização, seria os pontos formam uma nuvem bem localizada no espaço de features, né? E a gente quer tentar desvendar qual que é, então, essa estrutura de localização dos pontos. Se eles caem nessa localização ou nessa, né? Também pode ser de densidade, né? Então, eventualmente, a gente pode ter pontos mais densos e pontos mais esparsos, né? E o grupo mais esparso pode definir um grupo do tipo 1, o grupo mais denso pode definir um grupo do tipo 2. Então, a gente pode ter essa característica também de agrupamento, de estrutura que a gente está tentando buscar. Ou de forma, né? A gente pode ter uma forma bem maluca para os dados aqui, né? Pertencente a cada um dos grupos, né? 1 e 2 aqui, né? Ou 1 e 2 aqui, né? E a gente quer tentar, então, desvendar também essa forma. Qualquer um desses três casos cai no cenário de clustering, né? Então, é o objetivo aqui dos métodos que a gente vai ver. Alguns são mais adequados para o caso de localização, outros para densidade e outros para forma. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos métodos mais clássicos aqui em cada um desses contextos, tá? Para isso, então, a gente vai dividir em alguns métodos e algumas formas de avaliar esses métodos, tá? Então, em termos de estrutura que se usa para a divisão dos métodos, eu vou usar
a estrutura do livro do Andrew Webb lá, né? Mas também é a estrutura que está no livro do Theodorides. Enfim, é uma estrutura bem clássica que se usa para separar os métodos de clustering, né? Então, o primeiro conjunto de métodos são os métodos chamados hierárquicos, né? Então, o que esses métodos têm? Eles têm uma matriz ou um conjunto de medidas de similaridade ou dissimilaridade, e o agrupamento vai sendo construído em cima dessa matriz, inicialmente montada por meio de alguma medida de similaridade ou dissimilaridade, por exemplo, a distância entre os pontos. Tá? Então, eu vou começar a apresentar esses modelos inicialmente. Depois, eu vou falar dos modelos baseados em algum tipo de erro, né? Por exemplo, minimização do erro quadrático médio, de acordo com algum tipo de medida, né? Então, a gente vai tentar minimizar ali algum tipo de erro, definindo um critério de erro, sem usar o label, né? Sem usar o rótulo, que é o cenário do clustering, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os modelos os mixture models, né? Que são modelos usando função densidade e probabilidade, e a gente vai olhar um pouco mais a densidade quando falar desses caras aqui, né? Esses dois primeiros eles são usados bastante para a parte de localização, esse aqui é um pouco mais para densidade. Aí o quarto grupo, que é mais voltado para a parte de forma, né, que são os spectral clustering, né, methods, são métodos baseados em grafos, né, a gente vai construir grafos aqui, e a partir desse grafo, né, uma similaridade, uma medida de similaridade mais localizada, né, a gente vai tentar, então, inferir aí as características de agrupamento aqui, pensando mais em forma, né. Então, esses dois aqui são localização, esse é densidade e esse é forma. E por último, a gente vai falar um pouquinho sobre as métricas, né? Como que a gente valida os clusters que a gente construiu, né? Para saber se são bons ou não, né? De acordo com algum tipo de critério de validação, que, se possível, não use o label, já que a gente não tem essa informação de antemão na grande maioria dos casos, tá? Então, vou começar falando um pouquinho sobre esses métodos hierárquicos aqui e vou seguindo essa sequência, então, nos próximos vídeos, para a gente ver todos esses métodos de clustering, né? Fechando aqui, então, com a parte de validação. Então, os métodos hierárquicos. A primeira coisa que a gente precisa é uma medida de dissimilaridade, tá? Então, a gente vai trabalhar preferencialmente com a dissimilaridade e a gente vai usar medida de distância como a nossa referência para isso. Em geral, distância euclidiana mesmo, tá? Quanto mais distante, mais dissimilar é o ponto, né? Quanto mais próximo, mais similar seria mais ou menos essa relação, né? Entre os pares de pontos que eventualmente pertencem a um cluster. Como que é a estrutura, o núcleo básico desse algoritmo de método hierárquico? Então, a inicialização dele, todos os exemplos são um cluster, então se você tem 100 exemplos para montar o teu clustering, você vai começar com 100 clusters, né? E aí você vai partir para um processo iterativo que é o seguinte: primeiro você vai calcular a distância entre todos os clusters que você tem em um dado momento. No início é entre todos os pares de pontos que você tem no teu dataset, já que o dataset inteiro cada exemplo de treinamento é um cluster, né? Então calcula essa distância e você vai combinar os clusters mais próximos, né? Existem outras formas de combinação, mas a maneira mais clássica aqui é combinar os clusters que são mais próximos, de alguma maneira, já vou mostrar como. E aí você vai repetindo esse processo iterativo aqui, né? E construindo o que a gente chama de dendrograma, que eu já vou mostrar o que ele significa, né? Até você chegar no limite onde você vai ter um único cluster, né? Então você parte de um cenário onde todos os dados são clusters, então o número de clusters K aqui é igual a N, né? E no final o número de clusters K aqui é igual a 1. Depois de rodar esse processo iterativamente aqui, né? Você vai terminar com um único cluster, né? Aí a questão é, com base nesse dendrograma, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que a gente constrói, é definir qual que é o número mais razoável aqui no meio, entre esses dois extremos, né? Será que existe algum número aqui que representa melhor o que está acontecendo nos dados, entre todos os pontos serem clusters e um único cluster, né? Então aí a pergunta é, como que a gente tira essa informação a partir do dendrograma? Mas vamos ver passo a passo esse processo aqui para tentar entender um pouco melhor o que isso significa por meio de um exemplo. Então, eu vou mostrar a abordagem single link aqui do método hierárquico, que existem outras, tá? Eu vou falar só de uma, mas aqui existe uma infinidade de abordagens aqui para
para métodos hierárquicos, tá? Não vou ficar descrevendo todas elas, só vou mostrar a ideia geral desse primeiro caso chamado single link. Então, essa estrutura que eu vou mostrar toda a estrutura que eu vou mostrar a partir de agora serve só para esse método chamado single link aqui, tá? Então, como que ele funciona? No início, então, vamos supor que a gente tem 6 pontos, tá? 6 pontos quaisquer aí. Nosso dataset, então, tem um tamanho n igual a 6 aqui, né? E a gente vai primeiro construir, então, aquela matriz que é a medida de distância de todos os pontos contra todos eles, né? Então, é a medida de distância entre pares de pontos. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, né? Claro que essa matriz tem uma simetria, né, em relação à diagonal principal, porque a distância de 4 para 6 e de 6 para 4 é a mesma, né? Então, estou preenchendo só metade dela aqui para não poluir muito, tá? Além disso, essa distância aqui, então, que eu estou usando é a distância euclidiana. Poderia ser outra? Poderia. Então, existem várias outras variações aqui, né? Mas estou também usando a versão canônica do single link aqui, que é com base na distância euclidiana. Então, montei essa matriz e medi a distância entre todos os pontos. Tá? Primeiro passo foi feito. Aí, a gente vai entrar no processo iterativo, que é o seguinte, ó. A cada etapa do algoritmo, né, a gente vai pegar os dois grupos mais próximos. No início, todos os meus pontos são grupos aqui, né? E fundir eles, né, para formar um novo grupo. Tá? Então, eu vou buscar aqui quem são os dois clusters, nesse caso, os dois pontos mais próximos. Tá? Então, eu tenho, se eu for percorrer aqui essa medida aqui, né, o menor valor que eu tenho aqui é o 3, né? Ó, essa distância de 3 que está aqui, né? Então, essa distância de 3 aqui é a menor distância que eu tenho entre todos os pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fundir o cluster 3 com o cluster 5. Mas à medida que eu faço essa fusão, e eu vou atualizar para a próxima etapa do algoritmo, né, rodar a próxima etapa, eu tenho que atualizar a medida de distância de todos os outros demais grupos em relação a esse novo grupo que eu formei. Então, qual que é o critério que se usa no single link? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar buscar a menor distância, né? Então, assim, uma vez que eu fundi os dois grupos, né, os dois clusters, né, eu vou, para atualizar a distância para a próxima etapa, eu vou pegar a menor de todas as distâncias que eu tinha anteriormente. Deixa eu mostrar isso através do exemplo, acho que é mais fácil do que ver do que por meio da equação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho agora um grupo que é o grupo 1, o grupo 2, o grupo 3, o grupo 3 não, né? O grupo 3 e 5, né? Então, esses dois caras aqui foram fundidos. O grupo 4 e o 6. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 grupos agora, né? Então, quando eu for formar a minha nova matriz, né? Quando eu for atualizar a minha matriz, o que eu tenho que fazer é tomar cuidado com o grupo que eu fundi, atualizar essa medida de distância, né? Então, por exemplo, qual que vai ser a distância entre o grupo 1 e esse novo grupo 3 e 5 aqui, né? Então, vai ser por essa regra que eu coloquei aqui em cima, a menor distância que eu tinha entre 1 e 3 e 1 e 5. Então, entre 1 e 3 era 13, entre 1 e 5 era 12. Então, se é menor, vai ser 12. Basicamente, só estou usando essa regra, né? Entre o 2 e o 3 e 5. Então, entre o 2 e o 3 eu tinha 10, 2 e 5 eu tinha 11. Então, 10 é o menor, ficou 10 aqui. E assim sucessivamente, né? Entre o 4 e esse novo grupo aqui ficou o 6. E entre o 6 e o 3 e o 5, 8,5. Depois você checa ali esses valores só para confirmar, tá? Então, feito isso, eu posso atualizar essa minha matriz, né? Que agora diminuiu em uma dimensão, né? Porque eu juntei o 3 e o 5 e atualizei as medidas de distância aqui de acordo com essa regrinha que eu acabei de estabelecer. E aí eu vou repetindo esse processo. Veja que agora eu vou de novo buscar qual que é a menor distância que eu tenho aqui nessa matriz. A menor distância aparentemente é o 4, né? Não tem ninguém menor que o 4 aqui. Então eu vou fundir agora os grupos 1 e 2. Tá? Então, fundindo os grupos 1 e 2, eu aplico de novo aquelas regras agora entre esse novo grupo 1 e 2 e todos que eu tinha anteriormente, que era 3 e 5, 4, 6, e vou atualizar as medidas de distância. Minha matriz diminuiu novamente. Então, vou repetindo esse processo, né, vou até o fim aqui, ó, só para vocês darem uma olhada em como fica, tá? E, se for o caso, pause o vídeo agora e confira esses passos aqui, vá traçando essas matrizes você por conta, só para se convencer desse processo, tá? Mas a ideia é que no fim você vai ter uma matriz com um único elemento
formada por todo o teu dataset, todo o tamanho inteiro do dataset, né? Então, isso dá origem a uma estrutura aqui que vai ser chave para a gente definir, então, o agrupamento, que é o chamado dendrograma, né? Então, o que é o dendrograma? O dendrograma, então, é uma maneira gráfica de representar o que está acontecendo com essa matriz a cada etapa do algoritmo. Então, por exemplo, eu começo com todos os pontos sendo clusters, né? E aí eu vou fundindo. No início, eu fundi o 3 e o 5, né? Então, eu fundi o 3 e o 5, tem uma determinada distância ali, né? Fundi esses caras, montei uma nova matriz. Depois eu fundi o 1 e o 2, montei uma nova matriz. 4 com o que ficou do 3 e 5 e assim sucessivamente. Então eu vou montar uma representação gráfica para cada etapa do algoritmo, sendo que no eixo Y aqui eu vou manter a relação de distância. Por exemplo, a distância para fundir o 3 e o 5 foi de 3, né? Se não me engano. Isso. A distância para fundir o 1 e o 2 foi 4. E assim sucessivamente. 6 para o 4 e 5, enfim, né? 4, 5 e 3, né? E então a gente tem uma representação gráfica para cada etapa do algoritmo. Então eu estou transformando toda essa matriz de uma maneira gráfica, né? E se bater o olho aqui, talvez você já tenha o feeling de que é muito mais fácil olhar isso daqui do que olhar isso daqui para dizer, eventualmente, quantos clusters de fato tem nesse problema. Então, só uma outra maneira de enxergar o dendrograma, né? Então, no início, a gente parte onde todo ponto é um cluster, esse é o chamado nível 1, né? E vai subindo até o extremo, que é o chamado nível 8, aqui, onde todos os exemplos pertencem ao mesmo cluster. Então, eu tenho sempre aqui no final um cluster, né? E aí, a cada fusão, eu tenho um novo nível, né? Fundiu 2 e 3, eu tenho nível 2. Fundiu 6 e 7, eu tenho nível 3. Fundiu 4 e 5, eu tenho nível 4, e assim sucessivamente. Então, cada pontinho de fusão desses aqui é o chamado nível, né? E aqui no eixo Y, minha medida de similaridade ou dissimilaridade, que é basicamente a distância euclidiana, né? Bom, aí eu volto para aquela pergunta que eu fiz antes, né? A pergunta é, quantos clusters eu tenho, né? Quantos clusters de fato eu tenho? Qual que é o número ótimo de clusters, né? E se você parar para pensar, essa pergunta, o número ótimo de clusters, tem a ver com onde cortar o dendrograma, né? O dendrograma. Porque se você cortar ele, por exemplo, aqui, ó, vou tentar cortar ele por aqui, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 clusters, né? Então, se eu cortar aqui, eu vou ter 5 clusters, cada cluster sendo representado por os exemplos que estão agrupados abaixo dele aqui, né? Então, será que é melhor eu cortar aqui? Será que é melhor eu cortar aqui? Aonde que é melhor eu cortar esse dendrograma, né? Então, minha sugestão agora é você pausar o vídeo, né? Pensar um pouquinho sobre isso, antes de eu apresentar a resposta na sequência. Então, a resposta ou melhor, a dica, né, para um possível caminho de resposta aqui é essa máxima distância vertical, né? Então, a região do dendrograma onde eu tenho o maior espaçamento aqui, né, entre um determinado nível e outro, né, pode te dar um indício de que aqui talvez seja o melhor lugar para você cortar. Ou seja, se você cortar o dendrograma numa distância de 0,5, por exemplo, você vai ter 1, 2, 3, 4 clusters e talvez aquilo represente melhor o que você está observando na tua distribuição de dados lá, de acordo com aquilo que você eventualmente tá observando. Tá? Bom, existe uma outra abordagem do hierárquico que é o complete link, né? Que seria o link completo aí, né? Diferente do single link, né? E a diferença principal é que quando a gente funde lá no single link, né? Ou a característica principal do single link é pegar a menor distância entre um grupo e outro. Na versão do complete link, né? A gente troca o min do single link pelo max aqui, né? Então acaba sendo a maior distância. E óbvio que isso impacta diretamente no dendrograma e nas características aí de cada método, né? Aqui eu estou mostrando um exemplo como que ficaria a matriz se você combinasse pelo max, né? Se você quiser fazer como exercício para comparar um com o outro lá, os dois dendrogramas, né? Aqui está a resposta de como que ficaria o dendrograma, então, com o max ao invés do min, né? O complete ao invés do single link. Opa, aqui está errado, é dendrograma.
Tem várias outras, como eu disse, não vou ficar falando delas aqui, né? Vou deixar vocês darem uma avaliada nessa questão aí, né? Se for do interesse de vocês trabalhar com clustering, tá? E já vou partir então para o próximo modelo aqui, a explicação do próximo modelo, tá? Os exemplos mais práticos eu vou deixar para concentrar numa vez só, porque aí vai ficar mais fácil de comparar esses vários modelos de clustering aí que a gente vai montar, tá? Então, dos hierárquicos, vou parar por aqui e vou partir para o próximo modelo, então, que é o modelo mais clássico aí de sum of squares, né? Minimizar algum tipo de funcional aí, né? Uma função de loss. Então, tem um pouco daquela característica de criar um problema de otimização e resolver a partir disso, né? Então, aqui está o primeiro deles, que é o K-means, que acho que é o mais clássico de todos. Tá? Eu vou dar uma explicação primeiro intuitiva, depois matemática do K-means, para vocês entenderem o que ele significa. Tá? Então, como que ele funciona? Ele alterna basicamente entre duas etapas. São duas etapas aí que caracterizam o K-means. A primeira delas é o seguinte. Na verdade, antes de começar efetivamente as etapas, né? A gente inicializa o centro dos clusters. Então, eu inicializo um centro do cluster aqui, supondo que você escolha 2, tá? Então, uma restrição importante do K-means é que o número de clusters você tem que dizer a priori, como um parâmetro, né? O número que você desconfia que existe de clusters naqueles dados, né? Então, por exemplo, você começa com 2, usa 2 aqui, vou ilustrar esse exemplo com 2. Então, diferentemente do dendrograma, onde a partir de um corte a gente definiu o número de grupos, aqui você tem que partir do número de grupos a priori. Isso é uma coisa relativamente ruim, mas é bem comum em quase todos os métodos de cluster, tá? Então, você começa inicializando o centro do cluster, né? O que é o centro do cluster? É um centro de massa daquela nuvem de pontos. Então, se você tem uma nuvem de pontos aqui, né? Qual que é o centro desse cara aqui? É esse centro de massa, essa média que essa nuvem de pontos tem. Tá? Então, o parâmetro de saída aí, né, que o K-means vai ter é o centro, a localização do centro de massa aí dessas diversas nuvens de pontos que eventualmente você tem. Inicializou como? De forma aleatória. Então, essa inicialização aqui ela é completamente aleatória, em qualquer lugar do espaço. Na forma mais clássica do K-means, tá? Depois você vai começar, então, a alternar as duas etapas que eu comentei. A primeira etapa é, você vai medir a distância entre todos os pontos que você tem no teu dataset e você vai atribuir aquele ponto, ou seja, ele vai pertencer ou a um grupo ou a outro, de acordo com essa distância. Então, se ele for mais próximo do ponto de vista de distância euclidiana, então a distância básica aqui distância euclidiana, tá? Do K-means é a distância euclidiana. Então, se ele está mais perto desse cara aqui que você inicializou aqui, ele vai virar vermelho. Estou usando uma cor para cada cluster, tá? E se estiver mais perto do azul, do ponto de vista de distância euclidiana, vai ser azul. Tá? Faço isso para todos os pontos, beleza, está feita a primeira etapa. Qual que é a segunda etapa? Com base nesses pontos agora, todos que são vermelhos aqui, eu atualizo o centro de massa, eu atualizo a posição desse cluster. Então, ele vai deixar de estar aqui e vai passar em algum ponto nessa região aqui, correspondente ao centro de massa dessa nuvem de pontos em vermelho. Faço isso para o vermelho e para o azul, e vou obter isso daqui. Tá? Então, atualizei aqui os meus clusters. Vou repetindo, então, alternando essas duas etapas, entre ver aqui que cluster cada exemplo pertence e depois atualizar o cálculo da média do centro de massa de cada cluster. Então, vou atualizando esse processo aqui, ó, até num limite aqui onde mais ou menos eu tenho um centro ou um grupo para cada uma dessas duas nuvens de pontos que eu tinha inicialmente aqui, né? Então, ele é mais relacionado à localização mesmo, né? Bom, estou repetindo o processo aqui, então, até chegar no limite aqui, né? Muda muito pouco aqui, né? No número de exemplos, vocês vejam que ele meio que já convergiu aqui, né? Já eu vou falar um pouco mais sobre a convergência, né? Então, essa aqui é a ideia do K-means. Bem simples, bem direto, né? Matematicamente, então, o objetivo dele é minimizar esse funcional aqui para os N exemplos e para os K clusters que você definiu a priori, né? Você vai minimizar uma distância
dos teus exemplos para os centros, então esse mid k aqui é a posição dos centros, né? De cada um dos k clusters que você tem. E está todo mundo sendo ponderado aqui por uma variável binária aqui, né? Que é esse RNK aqui, né? Que basicamente diz aqui que cluster cada exemplo pertence. Então, se ele pertence ao azul, esse cara vai indicar que ele pertence ao azul. Caso ele pertence ao vermelho, no exemplo anterior, né? Esse cara aqui vai indicar que ele pertence ao vermelho. Tá? Então, como que são as duas etapas que o K-means alterna? Então, a primeira etapa é a etapa de atribuição, né? Então, eu preciso saber aonde que cada um a qual cluster cada um dos exemplos pertence, né? Então, se para um determinado exemplo, né? Então, você veja que esse R aqui, NK, é uma matriz, né? Que tem K colunas e N linhas, né? Então, no caso do exemplo anterior, eu tinha o K igual a 2, ou ele vai pertencer ao cluster 1, vai ter essa codificação aqui, ou vai pertencer ao cluster 0, tendo o cluster 2, né? Seria, sei lá, o azul, e aqui o vermelho, né? Do exemplo anterior, era vermelho? É. Então, ele vai ter essa codificação aqui, né? Então, eu vou atribuir esse valor aqui, se a distância dele ao centro do azul for menor, caso contrário, ele vai pertencer ao outro cluster, né? Então, é uma codificação chamada 1 de n, né? 1 of n, né? Que é bastante usada em redes neurais, a gente vai falar mais sobre ela mais adiante. Mas a ideia, então, é usar essa codificação para dizer o pertencimento de cada cluster, né? Então, a primeira etapa é só fazer isso, né? Meço essas distâncias, o cluster que for mais perto vai receber 1 aqui na coluna correspondente e 0 nas demais. Depois eu vou calcular o centro, né? Então, para calcular o centro, basta eu pegar esse funcional aqui, já que esse cara está fixo, derivo ele, faço uma derivada desse j aqui em relação ao mid k, né? E igual a zero isso daqui, né? Se eu fizer isso, vocês vão chegar à conclusão que basicamente para fazer isso é só calcular a média de cada um dos clusters definidos na etapa anterior. Média ou centro de massa, né? Então eu atualizo aqui o que eu chamo do centroide de cada cluster. Faço isso para cada um dos K clusters que eu tenho no meu problema. Tá? Fazendo isso e medindo o valor desse J a cada etapa aqui, né? Então, para cada uma das etapas aqui, eu vou medindo um valor de J, né? Vai chegar uma hora que esse cara aqui vai ter uma assíntota, né? Vai parar de variar significativamente esse valor de J ali. Então, esse é um indício de que você pode, eventualmente, parar esse teu processo iterativo, né? Então, voltando aqui, colocando um pouco mais da matemática aqui nessa representação. Inicializo meus centros aleatórios, atribuo. Então, atribuir aqui os exemplos aos clusters é resolver essa primeira equação. Atribuir, atualizo os centroides com essa expressão aqui para cada centroide. E, de novo, vou calculando um valor de J para cada etapa, né? Então, calculo o valor daquele funcional J, né? Ou seja, substituo tudo que eu tenho em uma determinada etapa, ou seja, eu terminei esse cara aqui, eu calculo o J, né? O valor de J, que é resolver essa equaçãozinha aqui, né? E à medida que eu vou avançando, então, é de se esperar que esse J vá diminuindo ao longo do tempo, né? E se você estiver feliz aqui com um determinado valor de J e a variação for pequena ao longo dessas iterações aqui do método, então você pode parar a iteração, que seria, digamos, parar teu processo iterativo aqui e dizer, ó, não tem mais nenhuma variação significativa, tem um valor razoável para J, então vou parar o meu processo de otimização por aqui. Tá? Então essa aqui é a visão geral do K-means aí, né? Tomar cuidado que ele é baseado em distâncias euclidianas, tá? Então você fica um pouco limitado ao tipo de estrutura de dados que você pode capturar, né? Isso quer dizer que, na verdade, você espera dados que têm um formato esférico, né? Já que você está usando medida baseada em distância euclidiana, né? Tem alterações do K-means aí para distância de Mahalanobis, mas tem que tomar cuidado porque muda bastante a implementação, tá? Isso vale para qualquer outro tipo de distância.
Uma variação do K-means é um modelo chamado Fuzzy C-means, né? Que é, digamos, seria uma abordagem fuzzy aqui para o K-means, né? Onde a gente modifica a formulação, digamos, de maneira bem sutil, trocando só a representação daquele R, ele deixa de ser binário e tem a representação dada por esse Y aqui, né? Então essa é a diferença principal em relação ao K-means, né? E esse cara aqui, ele tem uma característica que ele não é binário, né? Ele está entre 0 e 1. Tá? Então ele pode, no limite, valer 0 ou valer 1, mas ele pode valer, por exemplo, 0.8, 0.7, ou seja, ele pode ter um valor real entre 0 e 1. Isso dá uma característica que se fala bastante em sistemas fuzzy, que é a história de função de pertinência. Então ele pode pertencer a um grupo, um determinado exemplo pode pertencer a um grupo, então estou plotando aqui, ó, alguns exemplos aqui no eixo X, né? E o pertencimento dele a um grupo, né? Então ele pode pertencer muito a um grupo, por exemplo, se ele está muito perto do centroide, ele pertence muito, com bastante intensidade, né? A função de pertinência aqui perto de 1. E à medida que ele vai se aproximando de outro grupo, esse valor vai diminuindo, né? Até a assíntota que para outro cluster, né? Um dado exemplo aqui, ele tem uma função de pertinência, por exemplo, 0, para aquele cluster que você está medindo, né? Então, a diferença fundamental em relação ao K-means é que esse cara aqui, então, ele varia entre 0 e 1 de acordo com essa função de pertinência aqui, né? Que pode ser dado por uma expressão matemática. Então, eu posso escolher aqui qual que é a função matemática que representa essa função de pertinência, tá? Então, isso muda um pouco a cara do que a gente estava vendo antes, né? Que ao invés de todo mundo ser ou vermelho ou azul, ele vai ser mais vermelho ou mais azul, né? De acordo com essa função de pertinência que é dada aqui para o modelo. Tá? Na verdade, existem vários modelos de agrupamento fuzzy aí, né? De clustering baseado em métodos de fuzzy, que cada um deles muda alguma característica aqui, né? Mas todos, de maneira geral, levam em conta essa característica da função de pertinência aqui, né? Ao grau de pertencimento aqui de um determinado exemplo a um determinado cluster. Tá? Quem tiver mais interesse pode procurar aí por agrupamentos fuzzy, né? Fuzzy clustering aí, que existe uma literatura bem vasta nesse assunto, tá? Só mostrei essa ideia aqui porque como tem relação com o K-means, acho que é legal falar sobre isso, tá? Bom, se você viu essa figura aqui, né, ou as figuras anteriores, de repente você pode ter lembrado das nossas aulas iniciais lá de mistura de gaussianas, né, onde a gente tentava estimar uma determinada PDF de um determinado conjunto de pontos, né, por meio de uma mistura de gaussianas. E eu mostrei um exemplo para vocês lá, que era baseado, então, na inicialização de um vetor de médias e uma matriz de covariância, né, e a gente ia atualizando o vetor de médias e a matriz de covariância a cada etapa, né, na etapa, no que a gente chamou lá de expectation maximization, né, que é basicamente a mesma coisa que a gente acabou de falar para o K-means aí, né? Só que aqui no K-means não tem matriz de covariância, né? É como se todos os dados tivessem sempre uma matriz de covariância esférica aqui, né? E a gente só vai atualizando a média, né? A cada etapa aí para o K-means vai atualizando a média. Mas o modelo mistura de gaussianas aqui ele pode perfeitamente ser utilizado aqui no contexto de agrupamento, né? Então só tem que tomar cuidado que o EM aqui do mistura de gaussianas, né? Tem que respeitar lá aquele EM que a gente viu na aula sobre a mistura de gaussianas, né? Primeiro a gente atribui as probabilidades por meio dessa equação aqui, né? Depois fixa as probabilidades, ou esse likelihood aqui, né? Esse valor de gama aqui, que não é exatamente uma probabilidade, é mais um valor da PDF mesmo, né? Depois a gente atualiza o mi, o sigma, o pi e o número de exemplos por classe aqui para poder retornar a etapa E e ficar alternando entre essas duas etapas aqui, como a gente viu lá naquela aula. Então, eu só coloquei a ressalva aqui que aquele mesmo modelo também pode ser usado para clustering, né? Com uma vantagem significativa que esse cara aqui consegue capturar bastante as características de densidade que eventualmente a gente tenha, né? Então, ele é bem adequado aqui para esse tipo de problema. Mas ele também precisa, assim como o K-means, né?
dizer quantos grupos ou quantas gaussianas a gente espera, né? Então também é uma característica desse cara aqui. Existem variações dele que você não precisa desse número aqui, mas aí existem outras limitações, enfim, isso aqui é, para quem for mexer com clustering, eventualmente vale a pena dar uma estudada nos modelos mais recentes. Talvez o mais famoso dele seja esse RPEN aqui, que é um modelo de mistura de gaussianas onde a gente não precisa definir o K a priori. Tá? RPEN é sigla, é Rival Penalized Expectation Maximization. Né? Um modelo bastante utilizado. Bom, os próximos modelos, que são os modelos de agrupamento espectral, eu vou deixar para o próximo vídeo, porque aí eu consigo falar só sobre ele nesse outro vídeo aí. Então, vou parar a gravação por aqui.